Olá, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química. Hoje vamos fazer a correção dos exercícios de estrutura atômica do primeiro ano da Escola Maria Solange. Vamos lá, então, para a correção dos exercícios da aula do dia 18 de maio. A primeira questão era para dizer o número atômico, número de prótons, nêutrons e elétrons e número de massa dos seguintes elementos. Lembrando então da explicação da aula passada, em que todo elemento, genericamente X, seria o elemento X seria um elemento em que nós teremos então X, em cima representamos o A, que é a massa, e embaixo representamos o Z, que é o número atômico. Lembrando também que o Z é igual ao P e é igual ao E, e que o N, número de nêutrons, será o A menos o Z. E as fórmulas vão aparecendo, eu vou fazendo aqui para vocês. Então, vamos lá na letra A. A letra A do exercício está perguntando quem é o número atômico. O número atômico é o Z. O Z está embaixo, então o número atômico dele é 18. Quem é o número de prótons? O número de prótons é o P, é o mesmo 18, porque, observem, o Z é igual ao P. O número de nêutrons é o N. O número de nêutrons você vai fazer o 40 menos o 18. O número de nêutrons é o de cima menos o de baixo, o que dá um número de nêutrons 22. O número de elétrons é o E, é o mesmo do Z, o mesmo do P, então também 18. E o número de massa, que é o A, está em cima, é o 40. Então é só seguir o modelo da explicação ali ao lado. A letra B, mesma coisa. Eu quero saber o Z está embaixo, 20. Quero saber o P, o próton é o mesmo que o Z, então também é 20. Quero saber o N, aí você vai fazer 40 menos 20, o que vai sobrar 20. Quero o E, elétrons, é o de baixo, 20. E quero a massa, que é o A. E o A está em cima, vale 40. Na letra C, nós vamos fazer a mesma coisa para o BA. O Z dele está embaixo, 56. O P dele é o mesmo, 56. O N você vai diminuir 138 menos o 56 e vai dar 82. Então aqui o N dele é 82. Depois eu quero o elétron, que é a mesma coisa. O elétron é o 56, é o mesmo que o P. E o A, o número de massa, 138, porque está em cima. Na letra D, segue o mesmo jeito. Em cima eu tenho o 79, embaixo 35. Então o Z é 35. O P também é 35. O N, você vai diminuir o 79 do 35, o que vai nos dar 44. Você já entendeu que é só diminuir o de cima pelo de baixo. O elétron é o mesmo que o Z, o mesmo que o P, 35. E o A, número de massa, vai ser 79. Isso é a letra D. Na letra E, nós temos o Z, que é o 20. O P também é 20. O N é o de cima menos de baixo, então 20 menos 10 sobra 10. O elétron é o de baixo, é o 10. E a massa é o de cima, é o 20. E para finalizar, na letra F, nós temos aqui o Z, 77, e o P também é 77.
Depois o N, você tem que fazer o de cima menos o de baixo. Então você tem que pegar lá o 182 menos o 77. O que sobra? 105. Temos o E, que é o mesmo 77, e temos o A, que está em cima, que é o 182. Com isso, resolvemos a questão 1. Lembre sempre de observar que o A está em cima, o Z está embaixo, Z igual ao P igual ao E, o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Continuando aqui, na questão 2, um átomo genérico X tem a seguinte estrutura: 13 prótons, então o P dele é 13, nêutrons 14, o N dele é 14, elétrons 13, o elétron dele é 13. O número de massa desse átomo é igual a quanto? O número de massa é o A. O A é a mesma coisa que o Z mais o N. Ou, como o Z é igual ao P, eu posso dizer que o A é a mesma coisa que o P mais o N. Então eu vou pegar aqui e vou somar o P, que é 13, mais o N, que é 14. Isso vai dar um A de 27. Então a alternativa correta aqui, a letra D, que eu quero saber o número de massa. O número de massa é 27. Nessa questão 3 é para preencher a tabela. O que a gente sabe mesmo? Que o Z é igual ao P, que é igual ao E. Que o A é o Z mais o N. E que o N é o A menos o Z. Então, se eu observar o TH aqui, que é o tório, eu tenho para ele 90 de número de elétrons e 232 de número de massa. O número de prótons será o 90, porque o elétron é igual ao P. O número de nêutrons, nós temos que fazer então para o TH, achar o número de nêutrons, que vai ser o A menos o Z, ou o A menos o P. Lembra que o Z e o P é o mesmo. Então, o número de nêutrons dele vai ser o 232 menos o 90. Lembra que o A é o Z menos o N é o A menos o Z, ou o A menos o P. E fazendo essa subtração dá um N de 142. Você vai preencher a tabela 142. Para o outro elemento, o Cl, que é o cloro, nós temos o número de prótons dele aqui, ó, que é o P, e temos o número de nêutrons dele, que é o N. Quem é o número de elétrons? O Z é igual ao E, igual ao P. Então, o número de elétrons dele também é 17. Agora, qual é a sua massa? A massa é o A, que é o Z mais o N, ou o P mais o N. Então, para ele, vai ser o P, que é 17, mais o N, que é 19. Você vai somar aí o 17 mais o 19 e vai obter 36. Então, eu tenho aqui um A de 36. Resolvemos a tabela utilizando somente a fórmula. Nesse momento, nós não estamos usando a tabela periódica. Na questão 4, indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que tem no átomo de Hg. O Hg é o mercúrio. Lembra, então, que X, qualquer elemento, em cima é o A, embaixo é o Z. Nesse caso, se eu pegar o Hg, onde em cima eu tenho 200 e embaixo eu tenho 80, eu sei que o meu A é 200, que o meu Z é 80. O exercício quer saber quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons ele tem. Então vamos lá. Z igual a P igual a E. Se o Z é 80, o P é 80 e o E é 80. Logo eu já sei o P, 80, e sei o E, que é 80. Quem é o N?
O N é o A menos o Z. O N é você pegar o de cima, que é o A, 200, menos o de baixo, que é o Z, 80. Isso sobra um N de 120. Então, o meu N é 120. Como ele quer na ordem, respectivamente na ordem P, N, E, a resposta é 80, 120, 80. Não é a letra A, não é a letra B, vai ser a letra C, 80, 120 e 80. Na questão 5, nós temos aqui um átomo que tem 83 prótons, então vou colocar aqui do lado, ó. Já sei que o P dele vale 83. Tem 83 elétrons, então o E dele, 83. Tem 126 nêutrons, então o N dele é 126. Qual é o número atômico? Eu quero saber o Z desse elemento químico e qual o número de massa que ele tem, o A dele. O que a gente sabe? Que o Z é igual ao P é igual ao E. Se o P é 83, o Z dele vai ser um Z de 83. O A é você pegar a fórmula e pegar o Z e somar com o N. Então eu vou pegar o Z, que é o 83, o mesmo que o P, e somar com o N, que é 126. Vou ter a soma dos dois, o 83 mais o 126, isso vai dar 209. Então eu sei que o Z é 83 e o A é 209. 83, 209 não é a letra D, porque respectivamente é na ordem que está perguntando. Está perguntando primeiro o número atômico, que é o Z, e depois o número de massa, que é o A. Por isso que a resposta é a letra A. Primeiro é o 83 e depois é o 209. Essa é a opção correta, letra A, nessa questão. Na questão 6, o átomo tem 17 prótons, vamos tirar aqui, P vale 17, 18 nêutrons, N vale 18, 17 elétrons, o E vale 17. Possui número atômico. Quem é o número atômico? O número atômico é o Z. Interrogação. E número de massa? O número de massa é o A, igual à questão anterior. Lembra? Z igual ao P igual ao E. Se o P é 17, então isso diz que o Z também é 17. Já respondi o Z. O número atômico é 17. Número de massa, que é o A, é você pegar o Z mais o N. O Z é 17 e o N é 18. Dá 34 mais 1 aqui vai dar 35. Então o A vale 35. Novamente, aqui eu vou procurar primeiro o Z, 17, depois o A, 35. Letra A, letra B, letra C, letra D. Ó. 17 e 35. O Z e depois o A. Essa questão 7 é um pouquinho mais complicada em certos itens. Ele quer somar todas as partículas. Quem são as partículas atômicas? As partículas atômicas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Isso são as partículas atômicas. E aí nós queremos somar todas as partículas de um átomo de níquel e um átomo de mercúrio. Então primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Ni, que a gente sabe que ele é 59 em cima e 28 embaixo. E vou tirar as partículas, que seriam o próton dele, o elétron dele e o nêutron dele. O P é igual ao Z, igual ao E. Então o P é 28, ele tem 28 prótons. O E é igual ao P, quando eles são nêutrons, ele tem 28 elétrons. E o N você vai diminuir o 59 do 28. Então eu vou ter um N aqui, vou fazer a subtração. 59 menos 28, eu tenho 31. Então, aqui eu tenho as partículas atômicas do níquel. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o Hg. Vou fazer aqui o Hg, é o símbolo do mercúrio, ele é 201,80. Vou pegar os prótons dele. Ele está próton, é 80, mesmo que número atômico. Quantos elétrons ele tem?
80. Lembra que o P é igual ao E. Qual é o número de nêutrons dele? É você pegar o de cima, 201, menos o 80. Isso vai dar 201 menos 80, 121. Então agora eu vou somar as partículas dos dois. Prótons, elétrons e nêutrons, mais prótons, elétrons e nêutrons. Eu vou pegar aqui e fazer uma adição. O 28, mais o 28, mais o 31, mais o 80, mais o 80, mais o 121. Eu vou somar todas as partículas. 28, mais 28, mais 31, mais 80, mais 80 e mais 121. Eu vou ter 368 partículas atômicas. Essa é a resposta correta. 368, letra C aqui. E a última questão, um átomo tem 22 elétrons, vamos tirar os dados, ele tem um elétron, que é o E, de 22, 26 nêutrons, o N é 26, quer saber o número atômico, que é Z, e quer saber o número de massa, que é o A. Para terminar, então, vamos lembrar, Z igual ao P igual ao E. Se o E dele é 22, o P é 22 e o Z é 22. Já respondi o Z. O Z dele é 22. E o número de massa mesmo é o A, que está em cima lá no número. O A no elemento é o Z mais o N. Então eu vou pegar aqui o Z, que eu já sei que é 22, mais o N, que é 26. Vou somar os dois. 22 mais 26 dá 48. Nesse caso, o Z é 22 e o A é 48. A alternativa correta é a letra E, porque ele quer saber primeiro o número atômico e depois o número de massa, 22 e 48. Ok? Façam a correção dos exercícios no seu caderno e qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Um abraço, até a próxima aula.